Boa noite, meu povo. Estamos novamente aqui nos nossos encontros de segunda-feira. Vamos aguardar aqui o povo entrar para a gente começar nosso bate-papo. Nosso encontro de segunda-feira às 19 horas. Todas as segundas estamos aqui com o nosso encontro marcado. Hoje teremos um participante ilustre aqui, né? A gente estava conversando agora há pouco tempo e teremos um participante ilustre. Vamos aguardar o povo entrar aqui. Ele já entrou aqui, nosso participante, Félix. Hoje teremos Félix Araújo Filho, né? Filho de Félix Araújo, que foi ex-vereador de Campina Grande, né? Que foi um grande político e que foi assassinado, né? Félix é um advogado criminalista muito renomado no Brasil. Também é poeta, é orador, foi vereador de Campina Grande, foi prefeito de Campina Grande de 93 a 97 e agora Félix volta, né, para a política novamente, para concorrer da sua pré-candidatura de deputado estadual, né? Félix tem uma longa história política, uma longa história como jurista, né? E agora volta a concorrer uma vaga, né, como pré-candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba. A gente vai pedir para Félix participar da chamada para a gente começar e esperar o povo começar a entrar aí para a gente já, quem puder compartilha esse link, é muito bom a interatividade de vocês. O link fica disponível depois para ser compartilhado e assistido para quem não puder assistir ao vivo, e vocês podem assistir novamente no meu story, no meu feed, né? E vou disponibilizar para Félix para poder compartilhar também para os amigos dele, nos grupos, as pessoas que ele do círculo de amizade dele, de Félix Neto, a quem também mandou um abraço, certo? E vamos aguardar só Félix pedir para entrar aqui para a gente iniciar nosso bate-papo de hoje. Pode pedir para Félix, já pediu aqui, a gente vai aceitar para a gente guardar aqui a conexão para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, mestre. Boa noite, doutor Félix Araújo. Está me ouvindo bem? Um abraço, Carlos. Espero estar sendo ouvido bem por você e pelos inúmeros fãs que você tem no seu programa, que assistem religiosamente esse seu trabalho magnífico que você faz de comunicação e de integração dos paraibanos. Estou às suas ordens. Félix, eu já fiz uma breve apresentação aqui da sua história, do seu release, da sua biografia, mas para quem não lhe conhece, fique à vontade para se apresentar para essas pessoas que estão nos vendo e ouvindo agora, mas que depois vai ver a entrevista também, que a gente compartilha o link para vários grupos, para várias pessoas. Pois não, eu me chamo Félix Araújo Filho, nasci em Campina Grande, sou casado, pai de 4 filhos, avô de 6 netos, sou advogado e engenheiro civil também. Tenho 2 graduações e exercito as 2 profissões, tanto a atividade de advogado como a atividade de engenharia. Mas devo lhe confessar que a atividade de advogado é a que toma a maior parte do meu tempo, mas não somente toma, Carlos, o meu tempo, como me faz elevar a alma. Eu não trabalho senão por absoluto amor a essas profissões que escolhi para a minha vida. E a advocacia, então, o apaixonamento pela advocacia
pelos problemas humanos. Carlos, você sabe que é na advocacia onde nós descobrimos e vivemos também, mesmo na condição de advogado, os maiores dramas da pessoa humana. Sempre a pessoa à espera de justiça, à espera da luz da justiça sobre os seus grandes problemas, as suas grandes dificuldades. Portanto, me habituei muito a lidar com pessoas, conviver com pessoas, principalmente, Carlos, ouvi-las. E aí é onde se assentam todos os motivos que me fazem caminhar da forma que caminhei. Muito cedo, muito jovem, creio que adolescente ainda, eu já militava como político nos meios estudantis. Os primeiros momentos da vida pública, quando nascem no colégio, quando nascem na escola, já nascem sólidos. E graças a Deus fui caminhando, fui vereador em Campina Grande duas vezes presidente da Câmara, funções extremamente importantes, exerci nas diversas atividades parlamentares. Depois, então, fui prefeito de Campina Grande. Não pode haver maior honra para um cidadão do que dirigir a sua cidade. Seja Campina Grande, seja Cuité, Cubatí, seja João Pessoa, Rio de Janeiro, São Paulo, ou uma cidade humilde e modesta, não pode haver maior honra do que você lidar com os recursos para o benefício do povo. E graças a Deus guardei sempre, meu caro Carlos, uma linha de coerência comigo mesmo. Nunca transigi, nem aceitei transigências com a corrupção. Entrei na política, deixei-a integralmente limpo, graças a Deus, e volto à política hoje, já antecipando a sua segunda pergunta. Por que motivo? A razão é muito simples. Eu sou um homem, mercê de Deus, realizado na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida privada, na minha vida familiar. Não estou em política, nem nunca estive, por interesse este ou aquele interesse. Graças a Deus, como advogado, consegui, e como engenheiro também, pela graça e vontade de Deus, uma notoriedade, e tenho sido e tenho caminhado assim a minha vida. Mas volto para a política por quê? Por uma razão bem simples. Observando o momento que vivemos no país, no Estado como um todo, os riscos por que passa a nossa democracia, esses fenômenos que têm acontecido de ódio, de se lançar pedras contra as instituições, separando-se o poder judiciário, conflagrado com o poder legislativo, e em luta, em guerra permanente com o poder executivo, nada disso constrói a estabilidade política do país. E eu não poderia, com a história que tenho, sendo coerente com tudo aquilo que fiz em minha vida, neste momento, silenciar e perder a oportunidade de registrar na minha biografia que, enquanto eu tiver energias, serei aquele mesmo Félix de ontem, hoje, lutando por uma pátria democrática, por uma pátria melhor, mais justa e mais humana. Excelente, Félix, excelente. Excelente a sua história, é admirável, incontestável, né? Quem lhe conhece, quem lhe acompanha sabe. É de uma grandeza, de um tamanho incrível, né? E a sua passagem pela política não foi diferente diante da sua postura pública, privada, né? Todos que lhe conhecem sabem disso. E falando dessa passagem, sua última passagem pela política foi seu mandato de prefeito, terminou em 97, 93 a 97, eu morava em Campina, inclusive, tinha uma empresa em Campina. Como o senhor tirou de exemplo de gestão pública na passagem por Campina, administrando, inclusive, sua cidade, né? Como falou. Olha, a gestão pública municipal, ela guarda, Carlos, especificidades, particularidades e questões primordiais. Eu observei muito em volta de mim
alguns exemplos de administração pública que foram absolutamente serenos e grandiosos. E vou lhe dar um exemplo, onde comecei a reunir elementos para definir bem o perfil de gestor que eu pretendi para a minha cidade e, graças a Deus, conseguimos. Primeiro é preciso que se diga que eu fui prefeito de Campina Grande no período mais difícil do municipalismo brasileiro. Quem conseguiu chegar até o fim daquela gestão, e vou lembrar aos jovens que estão assistindo, para que eles conheçam também um pouco da história e possam fazer os necessários julgamentos sobre o que foi aquele período. Naquela época, nós vivíamos uma crise econômica absolutamente sem precedentes. Para você ver, Carlos, nós recebíamos recursos para o município em dinheiro e o pagamento era feito em dólar, numa escalada inflacionária que assustou esse país e destruiu. Você é jovem, mas lembra perfeitamente da tortura para os municípios que foi aquele momento. Pois bem, Carlos, saí da Prefeitura de Campina Grande sem dívidas. Deixei uma obra administrativa com conquistas maravilhosas para a cidade. Vou solicitar algumas, porque seria impossível a gente fazer na exiguidade do tempo e seria maçante também para os seus ouvintes, eu não quero ser assim, para relatar algumas coisas que fizemos. Nós implantamos em Campina Grande o primeiro programa de contato com a população, depois por outros governos, inclusive por governo de Estado, foi repetido e me sinto profundamente honrado com isso, com outro nome. O programa chamava-se Prefeitura da Comunidade. Em que consistia isso? Separávamos áreas da cidade, 2 bairros, um bairro se fosse um bairro maior, e lá levávamos todo o governo e sentávamos para discutir com a população, prática democrática mesmo, para discutir com a população quais eram, casos, aqueles anseios, aquelas inquietações, o que a população esperava da prefeitura, o que esperava do prefeito, que postura a ter em relação aos munícipes, às pessoas daquela área. Esse programa chamamos Prefeitura na Comunidade. E assim construímos obra por toda a cidade a partir da solicitação, do pedido do próprio povo. Deus sabe, Popular, né? Deus sabe com que sacrifício fizemos isso. O dinheiro não era como o de hoje. Os prefeitos, é claro que têm suas dificuldades, mas as facilidades de transferência de recursos federais para os municípios hoje, graças a Deus, é outra dimensão completamente diferente. Naquela época, além de dependermos essencialmente de emendas federais feitas pelas bancadas federais, para distribuindo no estado inteiro, portanto, chegando poucos recursos para os municípios, e, além disso, as transferências federais vindo para o caixa do município, absolutamente minúsculas. Aí, a história mostra isso, e não é difícil. Basta ver os números da contabilidade pública daquela época e de hoje, para observar como era diferente naquele tempo. Mas, graças a Deus, implantamos projetos como, por exemplo, Saúde na Família, Médico de Família, esses programas de saúde que foram verdadeiras revoluções da saúde. E lhe digo que depois, logo que terminei o meu mandato, pouco tempo depois, tive a felicidade de receber telefonema de um querido amigo, companheiro, que então me sucedeu como prefeito, Cássio Cunha Lima, e dizendo: Félix, estou te ligando para te dar uma boa notícia. Estou aqui em São Paulo e acabo de ler uma notícia proveniente do Ministério da Saúde, em que aponta Campina Grande como a cidade que conseguiu, com maior destaque, reduzir a mortalidade infantil. Outra coisa, se nada mais eu tivesse feito, sabendo que evitei a morte dos nossos meninos e meninas, eu estaria já absolutamente realizado. Mas nós implantamos um programa audacioso de pavimentação. Nós cuidamos da zona rural com absoluto cuidado. Fiz convênios, por exemplo, com a Embaixada de Israel. Eu via há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, o governo federal anunciando que havia procurado a tecnologia israelense de combate às viagens. Ora,
Aqui em Campina Grande nós fizemos isso há muito tempo atrás. Implantamos em Campina, fizemos em Campina Grande o Plano Diretor de Águas e Solos. Fizemos em Campina Grande a instalação da piscicultura para peixamento dos açudes locais, inclusive servindo açudes de outras cidades, num clima de cooperação entre o município de Campina Grande, em solidariedade a outros municípios. Inclusive, chegamos a fazer até mesmo para a nossa amada e comum Cabaceiras. Fizemos, então, instalamos um laboratório de piscicultura de primeiríssimo mundo aqui. Construímos muito, fizemos demais. A educação foi mantida e a saúde pública, esta sim, nacionalmente reconhecida pela cobertura vacinal de todas aquelas recomendações do Ministério da Saúde em todas as campanhas. Nós superamos os índices que eram esperados. É claro que ninguém faz tudo numa só gestão. É claro que ninguém faz tudo em várias gestões. Mas uma coisa é certa. O que fizemos, fizemos muito e fizemos honestamente. E honestamente, essa visão clara da compostura e da honestidade da gestão que tivemos é, para mim, o maior de todos os troféus. Muito bacana a sua trajetória, como frisei há pouco tempo. É incontestável. Mas você falando em Cabaceiras, vou fazer uma ressalva aqui que a gente falava agora há pouco. Félix é primo do meu pai, Hélio Araújo, sobrinho do meu avô Zé Pereira de Araújo, com muita honra. Estamos aqui, né, Félix? A gente aqui tem esse parentesco. Estamos em família. Você é neto de Zé Pereira, como Fernando, Ludmila, Laís e Félix Neto são netos de Félix Araújo. Vocês aí são primos próximos, e eu, ainda mais, seu e do seu pai. Do seu pai e do seu avô. Você é filho dele, eu dizia a você, foi um homem, um atleta em Campina Grande, respeitadíssimo, um dos homens mais fortes de Campina Grande, numa época em que halterofilismo era algo feito de modo muito precário. Né? E Hélio, até por correspondência, estudou e se transformou no principal halterofilista, ainda não superado em Campina Grande. Mas não era só isso. O homem mais forte de Campina Grande. Toda aquela estrutura física, aquela força, no coração de Hélio havia um anjo de bondade. Um homem de bem, um homem de bem. Criatura que derramava carinho, afeto à família. Eu cansei, muitas vezes, da sua casa, com meu tio Zé Pereira, que é seu avô, com a sua avó, e com Hélio, compartilhar de momentos inesquecíveis da minha vida. Você não era nem nascido nessa época. Não, era não. Ele estava nos projetos, quando eu já tinha a felicidade de conviver com seus pais e avós, meus parentes, com muita honra. É uma honra, muita honra, muita honra. Muito obrigado, Félix, pela ressalva. Félix, o senhor sendo um advogado de sucesso, né, na sua área, né, eu acho que uma pergunta que você já respondeu, né, professor, engenheiro, jurista, orador, com tantos requisitos e profissões, a volta da política, como você já respondeu, que a volta seria para uma possível, dentro da sua área jurídica, defender as instituições. Isso me leva a crer que o senhor não defende uma candidatura a nível federal. É mais ou menos isso que eu entendo, uma oposição à política federal, é mais ou menos isso? Muito bem. Eu tenho uma posição muito clara sobre esse aspecto. Eu me filiei ao partido Rede Solidariedade, Rede Sustentabilidade. E por quê? Porque, por uma razão muito simples. Essas minhas atitudes, elas não são tomadas assim, de forma irrefletida. Pensei muito.
pesquisei muito, li documentos partidários exaustivamente, discuti com amigos que pensamos comumente juntos há muitos anos e temos mais ou menos a mesma afinidade ideológica. O Partido de Vida e Sustentabilidade é um partido que tem um enfoque na linha do centralismo democrático. E eu sou um democrata. Se alguma coisa em política me define, e quem me conhece sabe disso, eu sou um democrata inarredável. Eu não consigo, Carlos, compreender nem conceber qualquer ameaça à democracia, que não é um patrimônio de político, nem um patrimônio de governo. É um patrimônio da população brasileira, é um patrimônio da nossa história. Há um compromisso quase que íntimo entre o brasileiro e a democracia. Não concebemos, de maneira nenhuma, qualquer espécie de experiência em ditadura, seja ela de um lado, seja ela de outro. A essência é a democracia. Muito bem. E que quadro vemos hoje? Que quadro vemos hoje no país? Um país em que as ameaças repetidas às instituições republicanas, viu o que ouvimos aí, pessoas absolutamente despreparadas, que não conhecem os fundamentos essenciais da democracia e da Constituição brasileira, insultando este poder, aquele poder, ora insultam o legislativo, ora insultam o judiciário, depois se insultam entre si, se jogam uns contra os outros, e essa responsabilidade com a democracia, ela não está só no Congresso Nacional, ela também está na Assembleia Legislativa do Estado. Porque é daqui que se levanta a voz da Paraíba, é daqui que se levanta a voz do Curimataú, de Campina Grande, do Sertão, do Cariri, para que as autoridades nacionais saibam que nós não abrimos mão do pensamento e do compromisso democrático. Então isso me motiva, assim. Eu lembro um episódio na minha vida de prefeito que eu vou contar aqui a vocês, e a você, e segredar aos seus muitos ouvintes, os paraibanos que nos assistem, os paraibanos que nos assistem nesse momento. Eu assumi a prefeitura de Campina Grande, você conhece bem Campina, a Rua Marcelo Tononi estava absolutamente inviabilizada do ponto de vista do caminhar. Fechada com calçadão, tomada de camelões, impedindo, inclusive, se necessário, o acesso de um veículo de bombeiros a um caso que, graças a Deus, não aconteceu até hoje, nem haverá de acontecer, de um sinistro de incêndio em que as pessoas morreriam porque era impossível se chegar a um veículo no centro comercial de Campina Grande para proteger uma edificação. Mas, ora, se por um lado esse obstáculo urbano era claro, existia e precisava ser resolvido, e resolvido com coragem. Por outro lado, você tinha pais e mães de família trabalhando em busca do pão. Era um conflito que víamos do Brasil afora, prefeitos mandando bater em camelões para tirá-lo das ruas, como foi exatamente em São Paulo, na época em que fui prefeito, ocorreu lá com o prefeito Paulo Maluf. Eu aqui em Campina Grande fiz diferente. Reuni-me com os camelões, reuni-me com os empresários, depois reuni os dois e nós demos a solução, abrimos os calçadões de Campina Grande sem que um pai de família perdesse o alimento dos seus filhos e a dignidade do seu trabalho. Sabe o que é isso? Isso é democracia. Democracia, é verdade. E é isso que nós não podemos perder. Mas há muito mais que me afasta, por exemplo, da linha política do atual governo federal. É a constatação de 16 milhões de famintos aqui no Brasil. É a constatação de 12 milhões de desempregados, Carlos. 12 milhões de desempregados. O que é que houve de um dia desse para cá? É você colocar R$200, R$220, R$230 de gasolina, está lá escrito um imposto de R$40. É você chegar à constatação de que um bujão de gás custa por aí, por volta de 120, 125, chega até 150, ou seja, exato,
assambarcando 10% de um salário mínimo. É grave, muito grave. Essas coisas precisam ser vistas. Mas não é somente isso. Basta olhar o perigo que também estamos passando por falta de prática democrática, de discussão nas questões climáticas. Vou lhe dar um exemplo. Exato. Estamos esgotando as nossas reservas naturais, estamos aí aquecendo este planeta e todos nós temos a participação, a obrigação de fazer alguma coisa agora. Sabe por quê, Carlos? Para não chorar depois. E os sucessores nossos perguntarem na frente, onde é que estava você naquele instante em que a terra precisava de você, a floresta precisava de você, o clima precisava de você, as comunidades excluídas precisavam de você, onde você estava. Portanto, isto me faz não acompanhar o eminente presidente Bolsonaro e fazer como fiz, neste momento, a minha escolha pelo candidato, pelo presidente Lula como candidato a presidente da República. Na dimensão da Paraíba, a minha posição ela se coloca de forma muito clara. Quando fui me filiar, o partido me procurou um convite extremamente honroso, que aceitei, mas fixei algumas questões. A primeira é o seguinte: ingresso no partido, mas sem o compromisso de perder a minha liberdade na escolha do presidente que vou votar e na escolha do governador que vou votar. Imediatamente disse: olha, não, você fica à vontade, porque o partido não fixou, não fechou questão em nome deste ou daquele candidato. Esteja à vontade, você é muito bem-vindo. E fui recebido de braços abertos pelo partido. Ainda não era sequer nem pré-candidato. É como eu disse a você, estava numa fase primeira de avaliação, de estudo, de análise, de conversa, de consulta. Muito bem. E quando isso foi decidido, então eu disse: candidato a presidente, vou acompanhar o presidente Luiz Inácio da Silva, não sou membro do PT, nunca fui, eu estou acompanhando o presidente Luiz Lula Inácio da Silva dentro de uma aliança de progressistas, de compromissados com a democracia, de pessoas que temem que o fantasma do fascismo, que um dia levou meu pai para a Itália combater nas terras da Itália o fascismo e o nazismo, eu não posso ver o fascismo e o nazismo na minha porta sem combatê-lo sob pena de negar a minha própria história. Então, é dentro dessa perspectiva que nós estamos nessa posição. E para governador do estado da Paraíba, fez a opção pela jovialidade extremamente inteligente, promissora, cheio de vontade de servir ao povo, cheio de ânimo para conquistar novos caminhos para a Paraíba, uma juventude que se diz luta, trabalho, força, que é o candidato Pedro Cunha Lima. E devo dizer, nós temos excelentes candidatos a governador. Por exemplo, o candidato veneziano Vital do Rego. Esse jovem é uma das expressões políticas valorosas que nós temos hoje. E, aliás, em relação a veneziano, em particular, Vital do Rego Filho foi meu vice-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande antes de eu ir para o rumo da Prefeitura de Campina. Vital foi o meu vice-presidente e, Carlos, eu vou te dizer, éramos adversários políticos. Ele de um partido e eu justamente do partido contrário dele. Mas a história da prática democrática, Vital, fizemos uma compulsão, Vital foi meu candidato a vice, e quando fui ser candidato a prefeito, olha, Vital, está aí a Câmara, às suas mãos agora, conduza, você, eu estou afastado, você é quem vai conduzir, conduza segundo as suas diretrizes pessoais, senhor Oliveira. Olha, Carlos, voltei à Câmara, democracia. Depois da eleição, e recebi a Câmara absolutamente tranquila. Não havia uma dívida sequer a pagar. O Italzinho cuidou da Câmara com um carinho imenso. Então, essas figuras, o irmão dele, candidato a governador veneziano, é um jovem inteligentíssimo. Alguém
advogado, tal pai, jurista. Aquelas figuras que não guardam ódio, não guardam rancor, respeitam as pessoas, né? Campina é feliz por isso. 2 grandes nomes, tem Pedro Lima, que é o meu candidato, Vital Filho. O próprio João Azevedo, eu conheço, é um técnico de altíssimo nível, de altíssima qualidade. Mas a política você precisa ter definições. É impossível você. Isso não é questão de ser inimigo ou isso, aquilo, outro, absolutamente não. Você precisa ter definições e ai do político que não tiver uma definição clara do seu espaço. A população perdoa os que erram por boa fé, mas a população não perdoa os fracos e os pusilânimes. Portanto, eu tenho uma visão muito clara da posição que assumi e que vou conduzir para adiante. Muito bacana, muito bacana. Você já me respondeu praticamente as minhas perguntas. Eu falava justamente. Carlos, você me desculpe, eu acho que eu estou falando demais. Não. Porque talvez eu esteja enferrujado dessa prática. Só para que você saiba e também aqueles que estão nos dando o privilégio, a honra de estar conosco aqui, eu estou há 26 anos longe da política, pelo menos disputar mandato. Mas nunca me afastei da política como advogado, nem como cidadão que tem a obrigação de acompanhar. Volto agora. Fica à vontade. Meio enferrujadão para fazer essas entrevistas e ser menos prolixo do que estou sendo. Mas a população, quem nos assiste, está me perdoando, porque sabe faz muito tempo que eu estou dizendo isso. Se todo enferrujado tivesse como esse seu ferrugem, estava muito bem, viu, Pedro? A minha terceira pergunta seria justamente sobre essa sua definição política, de que lado você estaria para governo, porque você é um aliado histórico do ex-governador, do ex-senador Cássio, mas aí você já me respondeu, né, que vai estar com o Pedro, mas que a nível federal, a nível de governo federal, vai estar com o presidente Lula, o pré-candidato novamente, o presidente Lula, por conta justamente, a gente debate muito lá no grupo, eu acho que por conta do tempo, Félix Neto não deve acompanhar, né, muito, mas a gente debate muito com algumas pessoas que são, digamos, bolsonaristas ferrenhos, sobre essa questão das instituições. A exemplo agora muito recente da situação do Daniel Silveira, né, que é um atentado direto, né, às instituições, aos poderes, com o descumprimento e o desrespeito às leis. Então, assim, a gente debate muito ferrenhamente lá. Eu, de vez em quando, mas sempre estou lá fazendo alguma coisa. Então, assim, fico feliz da sua escolha, da sua maneira, da sua postura. Não seria diferente vindo de você. Isso aí a gente sabe. Então, assim, muito feliz pela sua consciência de tudo que a gente está vivendo, que é muito grave. Aqui eu tento fazer as coisas muito imparcial possível, mas, infelizmente, temos que frisar que o que a gente está vivendo é coisa fora do comum. A gente, quem viveu, que conhece, como você falou, né, que seu pai, Félix, viveu essa situação, não quer que volte mais. Mas para pessoas que não viveram, que eu vejo muitas vezes defenderem essa situação, alguns jovens que não conhecem, isso é muito grave, é muito difícil se viver isso. Então, eu reitero aqui suas palavras, a gente tem que mudar essa situação para que a gente não passe novamente por isso, né? É uma afronta à democracia, aos poderes constitucionais e uma ameaça ao nosso povo. Né? Então, eu fico extremamente feliz com a sua escolha. E a minha quarta pergunta, eu acho que Félix deve estar aí do seu lado, Félix Neto. Félix sempre exerceu na STTP, agora eu não me recordo qual cargo, eu acho que eu vi ele postando o cargo atualmente que ele exerce na Prefeitura de Campina. Ou seja, ele sempre ocupou cargos políticos, vamos dizer assim. Ele nunca pensou, aí você respondendo por ele, nunca pensou em disputar um cargo eletivo?
Félix, Félix é um potencial, Carlos, e agradeço a Deus por ter filhos tão bons, tão centrados e tão preocupados com a realidade que nos cerca. Félix é um valor extraordinário. É alguém encantadoramente inteligente. Algumas inteligências se intimidam, mas a de Félix encanta. Porque ao lado de alguém extremamente inteligente, alguém extremamente humano, bondoso, caridoso. Aquelas pessoas, Carlos, que nós conhecemos e percebemos que o coração bate quando está diante do sofrimento de alguém. Félix tem uma vocação política imensa, mas eu tenho a impressão que o momento dele haverá de chegar. Este momento, eu antecipei esta posição para que fizesse, porque eu quero dizer o seguinte, eu estou pronto para esse desafio. Absolutamente pronto em maturidade, pronto em energia, pronto fisicamente, pronto intelectualmente, pronto materialmente. E repito, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, o que me faz sair do meu conforto privado, da minha zona privada. E veja, e vou ser candidato e não vou perder uma audiência e nenhum compromisso que tenho. Tudo meu é feito com profunda responsabilidade e profundo cuidado. Claro, Todos aqueles claro. que são meus clientes já sabem, podem estar absolutamente tranquilos. Amanhã eu terei 2 audiências. Uma começa às 9 horas, a outra às 10h30. Vou cumpri-las. Hoje cumpri uma pauta profissional extensa também e uma pauta política que mal me sobrou tempo para o almoço, mas faço isso, Carlos, com a maior alegria do mundo. Eu sou alguém movido a trabalho. Minha esposa disse sempre uma coisa muito interessante, disse, Félix, quando eu estava próximo a me aposentar, porque eu fui servidor público, me orgulho de ter sido servidor público, meu pai foi servidor público, seu avô foi servidor público. Exato, exato. Meu pai foi servidor público. Meu pai foi servidor público. Historicamente, meu avô, o pai do meu pai, foi servidor público. E nós temos um orgulho muito grande e muito respeito pelo servidor público. E Ângela dizia assim, você vai se aposentar? Eu digo, você tem certeza? Eu digo, absoluta. Eu não imagino você nessas correrias que você vive e além de você correr, você nos faz correr com você também. Eu digo, pois bem, quando eu me aposentar, vocês se aposentam dessas minhas inconveniências. Ela disse, não quero lhe ver assim não, porque se você parar um dia de trabalhar, Pérez, eu tenho certeza que você nos deixa que espere. Eu acho que ela tem uma certa razão nisso. Eu não paro um minuto, porque cada dia de vida para mim é dia de renovação, de energia, de felicidade. Eu quero ver esse mundo vibrando, o peito do Brasil e da Paraíba batendo, atiçados, num país que progride, num país que cresce, mas dentro de 2 fatos que julgo essenciais. Primeiro, e aí vai uma das razões por que sou candidato também, pela necessidade da moralidade na busca do bem comum. Não é possível, absolutamente não é possível. E eu pergunto a você que está nos ouvindo, se você está satisfeito em saber que lá no Congresso Nacional ou em outras dimensões aí da atividade política, se faz orçamento secreto. No governo federal, se faz distribuição de emendas secretas, é isso que eu quero dizer agora, peço desculpa, no plano parlamentar. Que história é essa de secreto com o que é público? Onde estão as vozes para repelir esse mal que se faz contra o país? Ou nós estamos acomodados com tudo, aceitando toda sorte de bandalheira que existe, calados, boca fechada, olhos fechados, ouvidos fechados e caminhando aceleradamente para o retrocesso. Eu não posso. Absolutamente. Eu quero que a minha biografia um dia seja escrita dizendo assim, aqui está alguém que não silenciou diante da injustiça, não silenciou diante das perseguições, não silenciou diante da desonestidade. E é para isso que estou
como pré-candidato, e não tem a oportunidade de servi-la e servi-la com todo um conjunto de experiência que possa certamente fazer crescer ainda mais a Paraíba na dimensão do bem, na dimensão da prosperidade. Muito bem, muito bem, muito bom. Félix, e ainda tem algo muito grave nisso, fora a questão do orçamento secreto, né? Que são os sigilos que foram implantados de 100 anos. A exemplo, vou citar só um, do cartão corporativo. Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. E as pessoas, eu vejo que os políticos, os poderes, com exceção do STF, que bate incessantemente, isso é muito grave, né? Como é que você não deve nada, você não tem, e você põe sigilo absoluto de 100 anos no que é público? Isso é algo... Isso, Carlos, eu diria, é inconcebível, é intolerável. Isso é tão obscuro quanto nós estamos conversando aqui, eu e você, nesse diálogo com as pessoas que estamos acompanhando, as quais quero agradecer essa audiência notável que você tem, a duas pessoas em particular, dois amigos meus muito queridos, que estão conosco aqui, que são André Agra, ex-secretário aqui em Campina Grande, auditor do Tribunal de Contas do Estado. Olha, Carlos, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci até hoje. E outra presença que está aqui conosco é o secretário de Educação do município de Campina Grande, Asfora Neto. Precisa dizer alguma coisa quando se fala em Asfora Neto? Não precisa. Asfora. Já foi passado rasgando esse céu da Paraíba de brilho, de encanto, de poesia, de inteligência. A esses dois amigos, eu simbolizando os demais, a todos que estão aqui, o registro. Muito grato pela audiência dessas pessoas. Muito grato. Dizer que não é possível que nós estejamos aqui, nós que estamos aqui, com as pessoas que estão assistindo, e pensar assim: dinheiro público gasto com Viagra? Onde já se ouviu falar nisto? Dinheiro público para comprar prótese peniana? E os meninos que estão morrendo de fome? E as mulheres ainda levando lata d'água na cabeça para colocar no pote e tomar água sem tratamento? Viagra para ser distribuído em quartel de exército? Em que país nós estamos? Lhe digo sinceramente, se nós olhássemos para 20 anos atrás, como estava, em que plano estava a organização da sociedade brasileira, nas suas associações, nos seus sindicatos, certamente um fato como esse estava merecendo pedradas do povo. Pedradas concretas do povo. Em qualquer país sério do mundo, esse fato estaria sendo repelido e tolerado. Mas o que é que está havendo? Está havendo uma espécie de normalização com a indignidade. Conviver com a indignidade é normal, é comum. Silencia os homens e as mulheres do povo. Silencia a coragem desse país. Não é possível, absolutamente. Por isso que eu tenho uma posição clara. Espero e sonho com um país em paz. Espero e sonho com um país fora do ódio, em que um poder se joga contra o outro, joga o povo contra o poder, ameace pessoas, pessoas saem nas ruas, homens públicos, com medo de sair, porque pode sofrer a qualquer momento uma agressão, um empurrão, uma pancada, ou quem sabe até um tiro. O que é que está havendo conosco? Então essas vozes, elas começam no Estado. E nós devemos começar aqui no Estado. E nós devemos começar na Paraíba, como a Paraíba sempre foi. Está escrito na história e ninguém muda. A Paraíba valente, forte, que sabe dizer o que o país precisa ouvir. E é justamente no plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba que eu quero ter o privilégio de ser a coragem paraibana, de ser a coragem de Campina Grande, de ser a coragem do Curimataú, de ser a coragem do nosso, meu e seu, velho Cariri,
de ser a coragem de todos os recantos dessa Paraíba, num gesto de indignação e de inaceitação a toda sujeição, a tudo que se faz, no sentido de massacrar as possibilidades democráticas deste país. Bravo, muito bravo. A gente vive uma situação atípica a tudo que já se viveu nesse país. As pessoas que me acompanham, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, sabem do meu posicionamento, não é segredo. Eu evito postar nas minhas redes, Félix, até, como você falou, as autoridades, elas correm risco até de sofrer um atentado. Imagine um cidadão comum como eu. Então, por esse motivo, eu evito postar no meu Instagram, no Facebook, nessas redes, algo contrário ao favorável à política nacional, para a gente não ter esse tipo de situação na rua. Mas todos que me conhecem sabem do meu posicionamento contra essa situação, que é muito grave, é grave para todo mundo. A gente precisa mudar. A gente precisa ter um olhar adiante a isso. Gravíssimo. Olha, essa situação por que nós estamos passando, me parece que existe, me perdoe a expressão que eu vou usar, mas uma psicopatia geral. As pessoas se comunicam agredindo. A gente vê, às vezes, na rede social, amizades se dissolverem em razão de uma voltar no candidato, outra voltar na outra. É motivo de insulto, de agressão, de ataque. Mas isso não é o nosso Brasil. Esse é um estado por qual nós estamos passando e que, digo, pelo que tenho estudado, pelo que tenho lido, pelo que tenho refletido, não é só no Brasil. Há uma tendência mundial a essa agressividade entre pessoas. Mas ninguém pode se acomodar com isso. Ninguém pode trazer dos países distantes, aí, com suas complexidades sociológicas, antropológicas, econômicas, nós não podemos importar defeito dos outros. Nós temos que construir dentro da nossa cultura e da nossa cultura. Fico até preocupado, às vezes, quando eu vejo por aí, nos jornais, telejornais, aquelas cenas bárbaras de assassinatos ao vivo. Quando termina, antes nós víamos aquilo com certa dor, com certa comoção. Hoje as pessoas estão olhando como se fosse uma coisa muito natural. Porque portar uma arma é algo natural. Não, não é. Não, não é. O que nós precisamos é de segurança pública. O governo, as instâncias governamentais. E eu queria chamar bem a atenção dos amigos que estão nos ouvindo agora para essa observação que desejo fazer. Na hora em que nós armamos a população, ao mesmo tempo, nós retiramos responsabilidades públicas. Estou armando a população, porque a população que se vire, eu não tenho nada a ver com isso. Este é um discurso fascista. Esse é um discurso mentiroso. Esse é um discurso que precisa ser combatido. Tem sim, tem um governo federal, no seu arco de competência, tem o governo estadual, nos limites da sua competência também, e o municipal, de promoverem conjuntamente a defesa da sociedade. Eu não preciso, nem devo matar ninguém para defender a mim, os meus filhos, ao meu patrimônio. Eu me lembro que antigamente nós passávamos pelas cidades do interior e até altas horas da noite. Era cadeirinha do lado de fora, ali as pessoas conversando pacificamente. Hoje ninguém pode mais sair à noite porque está ameaçado a sofrer uma violência, um assalto. E a sua segurança está onde? Ah, não, eu vou distribuir a arma com o povo, está resolvido. Não está. Não está. A arma, na mão de um homem de bem, é um peso. Na mão de um bandido, é a oportunidade de tirar uma vida. Então, tem o Estado a obrigação conosco. Vem cá me dar conta da minha segurança, da segurança dos meus amigos, da segurança dos nossos amigos que estão nos assistindo agora. Vem aqui me dar conta disso, porque é sua obrigação, é o seu dever. Não vá gastar com Viagra, nem com prótese peniana, quando o seu dever é de qualificar, de pagar bem
à segurança pública, aos nossos policiais, ao nosso aparelho de segurança pública. Vamos refletir sobre os mecanismos de inteligência que podem ser introduzidos hoje no sistema de segurança pública, de modo a propiciar ainda mais a facilitação da defesa do cidadão e da localização daqueles que cometem crimes. Vamos reduzir o grau de impunidade sem transformar a lei em instrumento de tortura. Esse é o caminho que é assim que nós temos que agir. E isso tudo significa uma nova Paraíba, significa um novo Brasil. Não que estejam a Paraíba e o Brasil nascendo agora. Não, nós estamos apenas resgatando e recuperando a nossa destinação histórica para a paz e para o desenvolvimento. Verdade, verdade, verdade. E só verdades, não tem o que contestar, né? A gente vive, eu que vivo numa cidade do interior, você falou uma coisa interessante, e aqui a gente vive essa situação de, antes, eu estou aqui há 12 anos consecutivos, vivi 20 anos consecutivos em Campina Grande, mas nasci em Campina Grande, mas tenho a família materna que bati. Então, hoje é diferente, a gente não tem mais aquela situação que a gente vivia há 10, 15, 20 anos atrás. Né? Campina Grande hoje, eu tive quinta, sexta, na casa, eu tenho ali perto todo dia ali do Rocha Central, um assalto, acordei com um barulho, assalto, tiro. Então, assim, infelizmente, a gente convive com essa situação hoje. E, como você falou, o papel do governo do Estado, governo, dentro das suas limitações do governo federal, não é comprar prótese herniana nem Viagra para distribuir com seus militares. É dar a condição às suas polícias. Eu vejo agora, deflagrada há pouco tempo, a PRF, a Polícia Federal, fazendo movimento para ter seus benefícios garantidos. Isso é uma situação que ninguém nunca viu em governos anteriores. Então, é muito triste o que a gente está vivendo e está vendo as instituições passar, infelizmente. É isso, eu penso que quem resolve essas mazelas, em primeiro plano, é a possibilidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui. É a prática do entendimento, da conversa, da busca de soluções. Piléria, seja de presidente, seja de deputado, seja de senador, piada. Né? Isso não resolve coisa nenhuma, como não resolveu 660 mil vidas que acabamos de perder agora, de brasileiros que perderam, que foram extraídos do nosso peito, que foram extraídos da nossa convivência, que foram extraídos da nossa amizade e que foram levados aos túmulos sem sequer o direito de serem velados com dignidade pelas suas famílias. Por quê? Porque estávamos em futilidades, brigando com aquilo, indo para a televisão, fazer gente respirando com dificuldade, essa coisa toda, quando tem uma realidade na frente da gente, a gente tem que enfrentar. Se a gente não chacota, né? Chacota com algo muito grave. Tem mecanismo político e intelectual para enfrentar, a gente sai. A gente deixa quem possa fazer, que faça. Mas não se pode brincar com o destino de um povo. Olha, todos nós vimos, Carlos, com muita tristeza, aquelas notícias que nos chegaram. Fulano, tu lembras de fulano e tal? Fulano tal. Lembro sim, aquele nosso colega da faculdade tal. Olha, morreu. Morreu? De quê? Covid. Quando é o sepultamento? Não, já houve. Não teve sepultamento. Se botou no embrulho, embrulhou o material, jogou dentro de um ataúde e despachou para a eternidade. Gente, não é assim. Muito difícil. Não se pode silenciar diante de todas essas coisas. Carlos, em 20 anos, com projeção daqui para 20 anos, se nós não tomarmos providências seríssimas com as questões vinculadas ao clima,
se nós não contemplarmos a necessidade de rever a questão do combustível fóssil, se cada um não der participação no sentido de suprimir, abolir de forma radical e absoluta essas queimadas criminosas que são feitas lá no Amazonas, a proposta de criação de gado, de monocultura, de projeto disso, de projeto daquilo outro, e a nossa floresta amazônica fluindo pelos nossos dedos, escapando para nunca mais voltar. Se em 20 anos, as providências que têm que ser tomadas. A partir de agora, eu, quando tiver que silenciar os meus dias, eu vou ser cobrado pela história, pelo meu silêncio. Eu não posso permitir que aconteça. Nem eu, nem ninguém. Seja na política, seja na advocacia, seja na engenharia, seja na medicina, na economia, na administração de empresa, seja na nobre atividade de dona de casa, todos nós precisamos juntos levantarmos a voz e gritar, olha, é hora de começar a pensar em salvar o Brasil, e salvando o Brasil nós estamos concorrendo para salvar o próprio mundo. Que em 20 anos, se não mudarmos esses conceitos, nós vamos ter a trágica e triste notícia de ouvir hoje o planeta é inviável. E nada disso estamos vendo como política. Essa é a realidade. O que me afasta na linha de uma esperança muito grande que tenho. Eu costumo dizer sempre, eu não idolatro pessoas. Eu não tenho medo. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem Ciro, nem Dória, não idolatro pessoas. Eu idolatro causas. Idolatro a luta pelo progresso sustentável, idolatro a luta pelo meio ambiente, idolatro a luta pela justiça social, pelos direitos humanos, pela valorização do cidadão, pelo soerguimento desses segmentos empresariais da pequena e da média empresa que precisam trabalhar. Você veja, alguém quer montar um pequeno negócio, a burocracia estatal é tanta que o cidadão desiste no meio do caminho. Desiste para montar legalmente, como desiste para desmontar. Tive uma experiência recentemente, conversando com um amigo, e disse, olha, eu para poder dissolver uma pequena sociedade que tinha, eu preciso fazer um curso para entender como é que eu devo caminhar corretamente para poder encerrar a minha atividade e abrir uma outra atividade. Como é que se cobra com carga tributária infeliz como essa, Carlos? Diz aqui. Quem começa uma pequena empresa já pagando tributo como pagam as velhas e sólidas empresas. Como? Conheço bem porque eu sou empreendedor há 30 anos. Tem que se olhar para esses passos. Eu estou conversando com você coisas, esses passos assim, porque, lamentavelmente, não dá tempo a gente de estampar a garrafa. Tudo. Mas está bem proveitoso. E conte a história toda como é, para que a gente fique de boca aberta com os vazios que existem na vida na política hoje e que precisam ser contornados. Veja só. É verdade. Os pequenos empreendedores estão absolutamente, literalmente jogados ao relento. Ah, não, é porque a nossa política pública de coisa. Cara, acaba com isso. Tá bom, cheio de enganar as pessoas. Não é bom a gente ser sincero, tocar as coisas, pegar e olhar como é que elas funcionam efetivamente e como deve ser o critério da humanização do desenvolvimento. É disso que eu estou falando. É olhar que por trás de alguém com um CNPJ existe um pai, uma mãe, um filho, né? Alguém trabalhando, esperando daquilo ali conquistar honestamente o seu pão de cada dia. E o que é que eu estou fazendo verdadeiramente por isso? O que é que eu estou fazendo de forma sincera, como instituição de Estado, com o poder que tenho, o que é que eu estou fazendo? Comprando Viagra para o quartel, meu doutor. Comprando prótese peniana. É o que eu digo a você. Há 20 anos atrás, a própria sociedade brasileira, não vou nem falar na sociedade europeia, profundamente consciente da realidade política. A própria sociedade brasileira estaria de pedra na mão, atirando pedra contra isso.
100 anos de É sigilo. verdade. Sigilo tem que se acabar. O meio público não tem sigilo. Não tem sigilo juiz do quanto ganha, não tem sigilo deputado do quanto ganha, não tem sigilo prefeito, governador, presidente do quanto ganha. Tem que prestar conta, sim, porque cada tostão desse que vai para um bolso é tirado do meu, do seu bolso e daqueles que estão nos ouvindo aqui. Eu não me refiro a assalto. Não estou dizendo porque é uma regra de direito, uma regra constitucional que permite e é necessário ao Estado, mas é preciso que a gente tenha absoluta clareza, total transparência, como estes valores que são altíssimos, eles caminham do cofre público ao bolso ou ao pagamento das contas devidas. Não se pode enganar o povo, nem negar nada ao povo. Enquanto eu não tiver oportunidade de contemplar no chão, caídos e abatidos, esses sigilos criminosos, eu não descanso e vou falar onde quer que eu chegue. Recentemente, Félix, eu sou do setor de eventos, eu sou promotor de eventos há quase 30 anos. Meu CNPJ foi aberto em Campina Grande em 95. Eu tenho 27 anos de CNPJ. E, atualmente, eu sou presidente da Associação dos Promotores de Eventos da Paraíba. Eu não sei se você sabe. A gente criou essa associação em 2020, no início da pandemia, e eu tive a honra de presidir, de ser escolhido presidente dessa associação, que é a nível de Estado. E, recentemente, foi criado a Lei Aldir Blanc II. Eu não sei se você tem conhecimento. E o presidente vetou essa lei por completo e sugeriu esses recursos serem remanejados para a compra de armas. A pandemia nos tirou 2 anos de trabalho. Eu ainda não recomecei a minha atividade. Eu estou há 2 anos e 2 meses sem promover um evento. Por quê? Porque durante a pandemia tivemos que nos reinventar e sobreviver. E quando nós temos um socorro como o PES, que é o Programa de Retomada do Setor de Eventos, que foi uma iniciativa do deputado Felipe Carreiras, de Pernambuco. Tivemos a Lei Aldir Blanc, que foi da deputada Benedito da Silva. E que agora, essa lei, onde o senador veneziano é relator do Senado, seria, de modo permanente, ela é vetada em toda a sua esfera. E sugerida pelo próprio presidente da República que os recursos dessa lei fossem transferidos para a compra de armas. Então, infelizmente, tudo que você falou já estava aqui nas minhas perguntas e você respondeu brilhantemente. Agora, aproveitando, Carlos, que você está dizendo, eu peço permissão para dar um toque bem breve sobre essa questão a que você se referiu e o ramo do qual você faz parte. Eventos. Quando se fala em evento, muitas vezes as pessoas cometem o equívoco imperdoável de substituir a ideia econômica e cultural do evento por alguma coisa. Não, é um fazedor de festa. Isso. O evento tem um aspecto fundamental para a economia e para a cultura que as pessoas precisam saber. E tivemos uma interrupção de 2 anos de eventos. 2 anos de eventos aqui. Aqui, estou me referindo aqui à pátria brasileira. Aqui, a nossa casa, a terra que nós amamos. É isso. No evento, você vai buscar do vendedor de amendoim ao engenheiro de instalações elétricas mais sofisticado. Hoje, já com outras vertentes, você tem que ter profissionais de mídia, você tem que ter profissionais de transmissão de dados por essa via que hoje nós temos aí, essa via cibernética que nós temos aqui hoje.
você tem a contratação do artista, você tem a contratação do cantor, do baterista, do elemento do conjunto, daquele que cuida do som. Enfim, há uma indústria. É uma indústria muito forte. Um ciclo econômico que esse projeto, por exemplo, o prejuízo do Brasil pela a falta de eventos no país é incalculável. Eu não sei se vocês da associação já tentaram quantificar com base em projeções anteriores o que foi perdido para a economia do Brasil e quantas pessoas foram desempregadas com o encerramento do evento. Aí mais de 6 milhões de pessoas. Você poderia estar dizendo, não, você estava querendo pregar evento na época da pandemia, longe de mim. Eu estou conversando com pessoas inteligentes. As pessoas que estão nos acompanhando são pessoas inteligentes. Eu estou dizendo o contrário. Não podia ser feito mesmo, não. Mas uma alternativa econômica para isso. O que chamaram vocês, patrocinadores de evento, para dizer, olha, vamos buscar aqui uma linha compensatória, porque isso é uma área que leva a possibilidade de emprego para categorias absolutamente desassistidas, se não tiverem aí, não estão ganhando nada. É verdade. Qual foi? O que é que foi entabulado em termos de política compensatória para... Nenhum. Nada. Então, se não foi, a gente chega à conclusão. Também, nesta área, ao silêncio diante do qual nós não podemos calar. Ah, mas tudo bem, a pandemia passou. Pera, a pandemia passou não. A pandemia é uma sombra que vai continuar conosco muito tempo. Inclusive com vocês de eventos que estão voltando agora, mas que vão sentir a carga da paralisação, ao longo do tempo vão sofrer, e muito, esta falta de continuidade na política de eventos no país, que é um mercado extremamente importante, de resultados absolutamente socializantes, atingem as mais camadas. Estou falando para quem é do ramo, você sabe perfeitamente que o que eu estou dizendo é exatamente assim que ocorre. E digo isso com a experiência que tive de prefeito em Campina Grande e via aqui a alegria dos meninos com a sua carrocinha de pitomba, de amendoim. O maior São João do mundo, né? Você foi gestor do maior São João do mundo. Além disso, com muita justiça, os empresários da atividade também recebendo com dignidade aquilo que faz parte da própria dimensão do mercado. Muito bom, muito bacana. Félix, nosso podcast ele é 1 hora. A gente, graças a Deus, já ultrapassamos mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Não, pode ficar à vontade. A gente está aqui no bate-papo que perde até a hora. É tão importante, tão produtivo, que as coisas vão fluindo, né? Só mais uma última pergunta para você finalizar. Sua trajetória na política, ela é uma continuação. Você, além de todas essas causas que você defende, que você falou que defende, vai continuar defendendo na política, mas você entrou na política pela questão do seu pai, de Félix, né, pela trajetória, e você se tornou jurista para, digamos, fazer justiça àquela questão do seu pai? Eu diria que a figura do meu pai é uma figura determinante na minha vida. Deixa-me contar mais ou menos como foi. Eu perdi meu pai com 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses. Muito jovem, né? Muito jovem. É criança, então, né? Fisicamente, eu não tive contato. Recém-nascido, praticamente. Mas tive um contato diário com meu pai, através do que minha mãe foi nos contando e nos preparando para a vida. Ficamos apenas eu, minha irmã e minha mãe, nós 3. Morávamos sós,
na Rua da Feira de Campina Grande, na Deputado Zé Tavares. Cresci ali, naquela Rua da Feira, uma extensão da Afonso Campos, que hoje está completamente bloqueada, não se percorre mais a diretriz da avenida, que foi bloqueada, ocupada com bancos feitos em alvenaria, é impossível passar. E veja, e toda essa figura humana de Félix, aquele cidadão que foi imolado, deu a sua vida na defesa do patrimônio do povo. Isso é algo muito claro para mim. Eu absolutamente não posso conciliar com outro caminho a não ser este. E o jurista surge também entre Félix e a minha vocação pessoal. Engenheiro foi, creio que, um aluno razoável, nos tempos ainda colegiais das áreas das ciências exatas, mas sempre tive um apaixonamento invencível pelas ciências humanas. Terminou havendo esse casamento. Engenharia de um lado, advogado. E fez uma junção. E essa convivência com a ordem jurídica, essa convivência com os segredos, com as confidências da ideologia jurídica que prepara as normas, que nos traz a interpretação do direito. Isso foi fundamental para mim. São coisas, basicamente, que eu não diria independentes, elas se entrelaçam, elas se casam perfeitamente. Eu sou tão advogado quanto político. Não separo uma coisa, sabe por quê? Uma coisa da outra. As noções de liberdade, as noções de direitos humanos, a noção de respeito à democracia, tudo isso veio influir na minha área jurídica. E, graças a Deus, tenho conseguido cumprir o meu papel por rigor. Eu sou, Carlos, extremamente rigoroso na minha atividade profissional, e falo em jurista aqui, talvez nem eu seja tanto. Jurista tem um nos assistindo aqui, e aqui, de vez em quando, vai passando aqui as pessoas, né? Eu acabo de ver que por aqui transita, não sei se ainda está, o doutor Dimitri Amorim, promotor de justiça, uma das grandes figuras de expressão do direito paraibano. Um representante do Ministério Público que orgulha o Ministério Público paraibano, que, aliás, é uma instituição de que todos nós devemos nos orgulhar. Eu costumo dizer, com certeza, no Ministério Público, o que seríamos de nós nesse Brasil, como ele anda hoje. Ainda quem defensor direto do povo, né? Nessa área, quem pega na orelha daquele prefeito, às vezes não quer nem dizer, mas que está cambaleando, olha, cuidado com o dinheiro do povo, porque tem gente aqui olhando e a coisa não é para brincar. Obrigado, doutor Dimitri, aí, pela sua audiência, pela sua participação. Por outro lado, vejo também aqui, e peço permissão para saudar, um amigo meu muito querido, jovem, inteligente, eu tenho um carinho muito grande, que é o Luano de Castro. É cabacerense, da família Castro. Cabacerense, da família Castro. Historiador, meu amigo querido, tive o privilégio de fazer o prefácio do livro de Luano, agora recentemente. Nesses dias ele vai estar lançando, e o tema do livro é Cabaceiras. Bom, bacana demais. Mandar um abraço para os amigos de Cabaceiras, Um abraço grande aos amigos de Cabaceiras. Estive há poucos dias com o Carlos, o jovem prefeito cabaceirense. Que figura centrada, que figura preocupada com o município, preocupada com as questões do povo. Tive uma longa reunião com ele, fiquei profundamente bem impressionado como Cabaceiras está sendo bem cuidada na gestão muito dele. Bem. Agora, o Cabaceiras muito bem. É o poeta Paulinho Cabaceiras, aqui eu mando um abraço imenso para aquela figura inteligentíssima, brilhante de poeta. Paulinho, vai aí, um abraço para você. Nesses dias estaremos aí em Cabaceiras conversando com você. Esquecendo de lembrar o ex-prefeito Ricardo Aires,
gente boa demais, ex-vereador, eu acho que ainda vereadora miúda, Flavinho, J. Show, Isso. todos de Cabaceiras aí, seu irmão que é vereador também. Um abraço para meus amigos aí de Cabaceiras, que é uma cidade... Félix, a gente já está em 1h e vai para 1h30. Eu quero aqui estender toda a minha gratidão por aceitar o meu convite. As pessoas que estão até agora nos assistindo, eu grato demais a Félix Neto, um abraço a toda a sua família, a toda a nossa família Araújo, a Isabel, minha irmã, Isabel Araújo, lá em João Pessoa, sua mãe Renilda Luna, que foi procuradora da FUNASA, a meu irmão Júnior Araújo, lá no sertão, Rafael, meu irmão, Rafael Araújo, enfim, minhas tias, Ivanilda, Socorro, tá viva, Toinho, Marcone Sérgio, que é meu primo, enfim, a todos. E a todos os nossos ouvintes aqui, eu queria agradecer de coração e deixo que você faça suas considerações finais para a gente encerrar hoje. E espero contar com você daqui para lá, enquanto a legislação nos permitir, para a gente continuar novamente uma segunda etapa, quando você já for candidato, né? Agora é uma pré, mas quando realmente você já for candidato, a gente fazer uma avaliação de suas propostas como candidato. Com certeza absoluta, cara. Eu quero lhe dizer que estou profundamente agradecido a você por essa oportunidade tão preciosa de conversar e rever amigos aqui. Esse dispositivo traz de vez em quando para cá, aparece, os nomes vão aparecendo, as pessoas escrevem alguma coisa, e eu falava com você, e aqui e acolá surgia nome de amigos muito queridos. Parece que nós estamos em casa, não é? Numa grande varanda, olhando, contemplando a face querida de amigos e realizando esse encontro tão bom, tão proveitoso. Muito obrigado, Carlos. Eu desejo cumprimentar com muita alegria os nossos amigos que ficaram conosco até agora e também aqueles que tiveram que passar e foram para os seus afazeres, e peço desculpa. Eu fui prolixo demais, mas na próxima vez o cara eu não vou me estender tanto como me estender hoje. Queríamos ter aí 3 horas aí para a gente falar o máximo possível. Mas eu sei que você tem compromissos familiares, compromissos pessoais e profissionais. A gente vai com certeza fazer um novo bate-papo quando você estiver candidato, a gente demonstrar aí as suas propostas, como eu faço todas as segundas-feiras. Queria agradecer também novamente aí a Félix Neto por ter feito a ponte, né, para a gente, a permanência dele lá no grupo combativo mandando um abraço para ele também, sinta-se abraçado. Pela permanência dele lá no nosso grupo, ele sempre está postando alguma coisa. Muito obrigado, Félix. E semana que vem, como prometido em off, vou lhe ligar para a gente. Sim, eu quero ver aquela carta da Itália, viu? Aquela carta da Itália lá, de Félix Araújo. Vou lhe mostrar, mas você não pode Não, fica em off. É sério, fica só pra gente. Félix, muito obrigado. Um papo muito descontraído. Muito obrigado de coração, certo? A você, a Félix Neto, a toda a família, certo? E a todos que nos viram. Um abraço grande. Vou só lhe pedir que desligue para que eu possa compartilhar e vou lhe mandar o link para quem não assistiu ao vivo poder rever a nossa entrevista depois em casa, tranquilo, e assista confortável na sua cama, no seu sofá. Aí eu peço a você que faça isso para a gente poder compartilhar depois. Muito obrigado, meu irmão. Prazer revê-lo novamente. A última vez que eu tinha lhe visto foi em 2014. Nunca mais nos tínhamos encontrado,
Mas vamos nos encontrar novamente pessoalmente. Abraço grande. Boa noite. Boa noite para todos. Um abraço, meu irmão. Tchau. Hoje, bate-papo muito bom, né, com Félix Araújo, uma figura importantíssima do meio jurídico, do meio político, né, extremamente inteligente, professor, engenheiro, orador. É uma honra para mim entrevistar Félix, né, além do parentesco que nós temos, mas é uma honra muito grande e uma responsabilidade imensa, né, entrevistá-lo. Muito obrigado, Félix. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. E a gente vai compartilhar o link para quem não assistiu, assistir depois. Né? Vou mandar o link para Félix, vou mandar para os amigos, para os meus amigos, nos meus grupos. E até a próxima segunda-feira com o nosso próximo convidado, né, dos nossos bate-papos de segunda-feira. Muito obrigado a você que ficou conosco. Que Deus abençoe um ótimo início de semana para todo mundo.